Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Vamos degustar de novo aqui, né? Sobre esse tema. Bíblia protestante é o cano correto? Uma coisa, não. O protestantismo surgiu em 1517. Vem através de adulteração, com a tradução lá de Lutero. É simples entender isso. Quem preservou, quem guardou, quem pregou? A igreja. O Velho Testamento sabemos para quem foi confiado. A velha aliança, para os judeus. E a nova aliança? Fundamento dos apóstolos. É simples, vamos ver. Olha o pensamento do cara. Desses doutores, né? Fala pessoal, meu nome é Juan Oliveira, né? Eu vou dar uma aula para vocês aqui um pouco sobre a história da igreja, como refutar ali algumas heresias e como a Bíblia chegou na mão de vocês, né? Começando aqui lá na... Vamos voltar. De vocês quem? Vocês católicos ou vocês protestantes? Porque o tema aqui, a Bíblia protestante é o cano correto? Simples. Tá ali para a era da igreja cristã, primitiva, no caso. Temos ali a época dos apóstolos, os apóstolos morrem, né? Os apóstolos, eles formam várias igrejas em várias províncias pelo mundo, né? Várias igrejas, não. Comunidades em sintonia com a sede, com a igreja eleita, ali que está em Babilônia. O livro de Atos, ele é um livro de travessia. A igreja era estabelecida ali em Jerusalém e foi transferida para Roma. Tanto que o livro de Atos dos Apóstolos termina quando São Paulo chega em Roma. Dá um pause aqui. É simples entender isso, certo? Né? E a primeira igreja oficialmente, né, foi a igreja de Jerusalém. Essa foi a primeira igreja do cristianismo. E os próprios textos sagrados narram isso, né? Como por exemplo Lucas 24, né, versículo 47, onde diz: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, a primeira igreja oficial da história é Jerusalém. Muitos dizem que é Roma, né? Mas é uma grandíssima mentira. Então, os apóstolos começam a pregar no mundo todo, né? E espalhar o evangelho. E antes de chegar no assunto de Roma, que é o meu preferido aqui, eu vou adentrar em Antioquia, né? Antes de ter evangelho. Olha só, a salada que esse doutor quer transmitir, simples entender isso. A igreja era em Jerusalém. Primeiramente, era onde? Era o templo do rei Salomão. Cristo, ele começou a pregar, tanto que ele fala assim, ó, Cristo está ali no templo, em João, o texto que você gosta de usar muito, certo? Ó. Já tem uma igreja estabilizada, que é a igreja de Jerusalém, templo do rei Salomão, certo? Além de Atos dos Apóstolos 2, a igreja se torna pública. Que igreja? Que Cristo fala assim, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Ali, essa igreja, ela se torna pública através do Espírito Santo. Mas ela não fica ali em Jerusalém, ela se estabiliza lá em Roma, onde é a sede. Porque a profecia não está sobre Jerusalém. Porque Cristo veio para os seus renegaram, os judeus que estavam ali na sinagoga de Jerusalém. E foi dada a outro povo, Mateus 21, 43, Romanos 11, 17. Essa seiva da raiz da oliveira foi exatada em outro povo, que produziu fruto, porque o povo eleito, o povo escolhido das nações ali, os judeus desprezaram, rejeitaram Jesus Cristo. Simples. E tanto que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro de travessia. E a comunidade de Antioquia ali são comunidade
em acesso, em sintonia com a igreja eleita. 1 Pedro 5,13. Olha só. Olha o que isso fala, João 2, ó. 2,19. Respondeu, ó, Jesus: destruí-vos esse templo e eu erguirei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado esse templo. Ó. Esse templo aonde? E tu há de levantá-lo em 3 dias, ó. Mas ele falava do templo do seu corpo. Dos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo sobre os apóstolos, a quem vai edificar essa igreja. Que não é mais em Jerusalém. Que o livro de Jerusalém, a igreja de Jerusalém, ela estabilizava ali, foi transferida para Roma, porque o livro de Atos Apóstolos, o Atos, é um livro de travessia. Tanto que São Paulo chega ali, Atos Apóstolos 28, ali em Roma, que ele fala que é a eleita, que será proclamada mundialmente. Certo, meu querido? Simples entender isso aí. Por quê? Para negar a verdadeira essência, para negar a profecia bíblica. E Antioquia é uma igreja muito importante, gente. É uma igreja que foi fundada ali também pelos apóstolos, né? E foi o primeiro, foi o lugar onde os Vamos voltar aqui, né? cristãos receberam o nome de cristãos pela primeira vez, né? Isso está lá em Atos 11, 26, que diz o seguinte: e quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Paulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, né, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então o nome cristãos, né, seguidores de Cristo, surgiu ali, em Antioquia. E também em Antioquia, no primeiro século, surge um homem chamado Inácio de Antioquia, que foi ali discípulo de João. Ele conheceu Paulo também e foi sucessor de Pedro na igreja de Antioquia, porque Pedro ele também foi ali bispo em Antioquia, né? Ou presbítero em Antioquia. Oh, pelo amor de Deus, doutor. Oh, meu Deus do céu, pô. Ó, simples. Não quero, não... A mim já deu já, tá bom? Olha só que interessante. Pedro, ele é presbítero. Então, ele é auxiliar do bispo. Na história ali, Pedro, ele é bispo de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia, que ele fala que a igreja é católica, que ele que declara que a igreja é católica, onde está o bispo, lá no ano 107, que é martirizado, que sucedeu o lugar de Pedro ali, como bispo. Pedro é presbítero. Então, ô pastor, pelo amor de Deus, pô. Olha só. E esse termo de cristão aqui, ó. Olha só. Atos 11. 26. Ó, durante um ano inteiro, eles tomaram parte na reunião da comunidade e instruíram grande multidão. De maneira que em Antioquia é que os discípulos pela primeira vez foram chamados pelo nome de cristão. Olha só, a comunidade ali de Antioquia, comunidade fundada pelos apóstolos, que tem um pastoreio. Olha só, a comunidade de Atos é uma comunidade. Ali a comunidade de Antioquia é uma comunidade. A comunidade aos Efésios é uma comunidade. Olha só que interessante. Você pega em 1 Pedro. 1 Pedro 5,13, ó. A igreja escolhida da Babilônia saúda. Assim também Marcos, meu filho, ó. A igreja escolhida que está ali em Babilônia. Babilônia é onde? Roma. Se pegar em Atos, olha só, Atos 28, Paulo está chegando ali em Roma, onde vai ser martirizado, que vai edificar a igreja ali junto com São Pedro, certo? E Paulo, olha só, fala aqui, ó, o livro de Atos termina, agora continua
aos romanos, ó. Olha o que São Paulo fala. Olha só. Romanos 1, 5. E do qual temos recebido a graça e o apostolado, a fim de elevar em seu nome todas as nações pagãs a obediência da fé, ó, entre as quais também sois eleitos. Jesus Cristo, todos os que estão em Roma, querido de Deus, chamados a ser santos, ó. A vossa graça, Pai, da parte de Deus, nosso Pai, da parte do Senhor Jesus Cristo, ó. Olha só, primeiramente dou graça, meu Deus, então, né? Por meio de Jesus Cristo, Cristo, por todos vós, que em todo mundo é proclamada a vossa fé, ó. Olha só, é proclamado a vossa fé. Que fé? Fundamento dos apóstolos. A igreja que está ali, a escolhida, irá proclamar mundialmente. Não lá em Jerusalém. Se você for ler a Patrística Eusébio Cesaré, aquela Jerusalém foi destruída. E os cristãos foram escravizados pelos imperadores. Passou uma tribulação imensa. Se você for ler Eusébio Cesaré, meu irmão, ficou feio ali para Jerusalém, meu querido. Certo? E o livro de Atos é um livro de travessia. A profecia não está mais em Jerusalém. Por quê? Simples, ó. Você pegar em João, simples entender, ó. João 1, ó, 11, ó. Veio para os seus. Ó, veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Mateus 21, olha só. A sede era onde? Em Jerusalém. Certo? Mateus 21, olha só. 43, ó. Jesus está pregando para quem ali, ó? A parábola dos lavadores e homicida. Olha só. Por isso vos digo, será tirado o reino de Deus, e será dado um povo que produzirá fruto. Ó. Olha só que interessante. Só você ler, você vai entender, ó. Ó. De quem Jesus está falando, ó? Mateus 21, 41, ó. Responderam, mandaram matar sem piedade aqueles miseráveis e arredará sua vinha a outro lavador, que lhe pagarão o produto em seu tempo. Ó. Jesus acrescentou, nunca leste na escritura a pedra angular, a pedra rejeitada pelos construtores, ó, tornaram-se a pedra angular. Isso é a obra do Senhor e admirável a nossos olhos. Ó. Jesus está falando para quem? Para os seus irmãos eleitos, judeus, que desprezaram. Foi dada a outro povo. Que povo? Romanos. Olha só. Esses doutores, sabem mais que o magistério. O único foco desses caras é destruir a história. Certo? Olha só, Romanos 11, ó, 17, ó, se algum dos ramos for cortado, se tua oliveira selvagem fosse exaltada em seu lugar, e agora receba a seiva da raiz da oliveira, ó. Olha só, em Daniel fala, ó, olha só, o profeta Daniel 2, 44, ó, esse reino jamais terá fim. Esse reino será superior mais que todos, ó. Daniel 2, 44. No tempo desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, e cuja soberania jamais passará a outro povo. Destruirá e aniquilar todos os outros, enquanto que ele substituir eternamente. Que reino é esse, ó? Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, sobre essa pedra, e te firme igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó. Então, sim, os cristãos alinhados, após os cristãos ali em Antioquia, eles eram chamados de cristão. Por que a igreja é católica, apostólica? Porque católica, é universal, porque foi proclamado mundialmente, pelo mundo todo. Católica. Por que apostólica? Porque vem do fundamento dos apóstolos. Por que romana? Porque a sede está ali em Roma. Como vai dizer ali? Romanos 5,13. Eu não vou nem usar o termo lá dos imperadores, não. Vou usar de Bíblia. Por que a profecia? Porque Paulo fala que essa fé será proclamada mundialmente, uma só fé. Efésios 4,5. Por isso que a igreja católica, termo universal,
apostólica, vem do fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. Por que romana? Porque ela está ali em Babilônia, que é a Roma. Simples entender isso. Não é a igreja apostólica cristã, que como os professores adventistas querem colocar. Aquele programa lá, aquele canal do Fala Sério Pastor. Mesma ideia. Ah, mas o cristão não era chamado católico, era chamado de cristão. Mas Santo Inácio o que diz que essa igreja, aonde está o bispo, ano 107, é a igreja católica. Simples. O cara tem a coragem de falar que Pedro era presbítero. Você tem coragem de falar isso? Então, o Pedro, o presbítero, ele é o que auxilia o pastor. Bispo, diácono e sacerdote. Presbítero é, pelo amor de Deus, pô. Sou servo missionário Roberto. É simples, meu irmão. Tem que falar, pô. Sério, eu não tenho mais vontade de fazer esses vídeos. Não tem, pô. Porque é sempre as mesmas ladainhas, pô. Mesma coisa. Não tem nada de novo. Nada. Ah, Maria é pecadora. Ah, vocês são adoradores de imagem. A igreja católica é a prostituta. A Pedro não é papa. Não muda, pô. Não muda. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Eu faço esse trabalho porque eu amo a igreja, pô. Eu amo. O Espírito Santo sopra para pregar verdadeiramente. De Bíblia, ó. Não vou nem pegar a história, pô. Simples, pô. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Que Pedro está fazendo ali em Roma, então? Que a sede era lá em Jerusalém. Por que Pedro colocou a casa em ordem ali na sede? Por que São Tiago não colocou a casa em ordem? Salve Maria.